Bom, preparei essa aula aqui para revisar alguns conceitos que a gente já tinha visto em sala de aula. Bom, então a disciplina de Sociologia, né, é o estudo da sociedade, né, o estudo da sociedade. Ela tem como também uma definição, né, o estudo da vida social humana, dos grupos e das sociedades. Ou seja, ela vai analisar o indivíduo, ou seja, a vida desse indivíduo. Então a gente também tem outra ciência que analisa também o indivíduo, o ser vivo, né, que é a biologia, e a sociologia vai se debruçar, tentar entender o estudo da vida social humana dos grupos da sociedade, ou seja, esse indivíduo como um indivíduo apenas, esse indivíduo inserido num grupo e também esse indivíduo inserido em alguma sociedade. Ou seja, essa definição de sociologia é mais complexa, né? Então a gente tem aí essa definição do que vem a ser a disciplina de sociologia, né? A gente conseguiu ver na sala de aula com mais amplitude isso, e aí aqui a gente tenta definir com um pouco mais de clareza essa ideia da sociologia. Bom, aí a gente vai ter também outra perguntinha básica sobre a questão da sociologia, que é o seguinte: quando, né, aconteceu o evento que impulsionou o surgimento da sociologia? A sociologia ela nasce impulsionada pela Revolução Industrial que aconteceu no século XVIII. Então, nesse período, até esse período, a sociedade ela era muito, né, estável, ou seja, não tinha uma aceleração gradual da sociedade. E aí quando acontece a Revolução Industrial, ou seja, um trabalho que era feito por 50 pessoas passa a ser feito por uma única pessoa. Então o que vai acontecer? Vai começar a surgir os principais problemas da sociedade, como o desemprego, a fome, né? Então, a partir da Revolução Industrial vai ter uma impulsão para que na segunda metade do século XIX a sociologia surge, né? A sociologia vai surgir como uma ciência, né? Para buscar entender e interpretar essas grandes transformações do mundo, ou seja, tudo o que aconteceu, né, de mudança, a sociologia vai buscar entender. E a sociologia vai se debruçar em dois tipos de análise para poder entender a sociologia, que é a análise quantitativa e a análise qualitativa. A análise quantitativa vai pegar os dados, ver numericamente o que acontece aquele problema e vai, a partir daí, tentar entender todos esses fenômenos sociais que tem na sociedade. Aí depois a gente vai ter também os fundadores, né, os principais fundadores da sociologia. A gente tem primeiro o Augusto Comte, né, que viveu de 1798 a 1857, né, um francês positivista. Né? Por que positivista? Porque os positivistas têm uma ideia de relacionar a ideia da ciência a partir das ciências naturais, ou seja, a questão, né, a própria ideia dos animais e coisa e tal. E como é que o Comte chegou à conclusão de fundar a sociologia? Ele percebeu que tinha uma ciência já que buscava entender os animais no seu meio. Ele vai falar, por que não tem uma ciência que vai buscar entender os seres humanos no seu meio? Né? Primeiro ele vai pegar o termo física social e depois ele vai usar a palavra sociologia, porque na física já tinha gente utilizando o termo física social. Ele é considerado o pai da sociologia. Depois a gente vai ter o Émile Durkheim, né, que viveu de 1858 a 1917, também francês. É um funcionalista, porque acredita que a sociedade ela é composta por funções. Né? Ele vai dizer que tudo na sociedade é um fato social, ou seja, tudo que a gente vive é um fato social. Né? Então é por isso que esse conceito dele é importantíssimo. Né? Ele vai dizer também que a importância da divisão social do trabalho, né? Essa divisão que a gente precisa ter entre homens e mulheres para diminuir essa desigualdade. E por último ele vai escrever o livro O Suicídio. Essa obra ficou muito importante, né? Porque ele chegou à conclusão de que os franceses estavam se suicidando. E aí a partir daí ele começou a ter a ideia de analisar isso. Pegou dois principais hipóteses para as pessoas se suicidarem, que era a hipótese do relacionamento amoroso, né? As pessoas se trancarem muito na relação a dois, e da questão da fé, que é uma fé muito individual. O terceiro autor que a gente tem é o Karl Marx, né? Que viveu de 1818 a 1883, um alemão, né? Materialista histórico, né? Que acredita que
a sociedade ela é construída a partir de uma prática, né? Entender a sociedade e depois praticar ela. Escreveu o livro Capital, né, como principal ideia de entender o capitalismo e desenvolveu o conceito de classes sociais. O Karl Marx é um autor muito polêmico porque ele entendeu o capitalismo para depois desenvolver a teoria socialista, né? Então é uma ideia de praxis mesmo, a partir de uma análise mais aprofundada das teorias marxistas. Depois do Karl Marx vão vir diversos autores que vai se debruçar na teoria dele para continuar o legado, né? Então a teoria marxista é uma teoria importantíssima, conhecidíssima no mundo todo. Por último, né, entre esses quatro primeiros, a gente tem o Max Weber, viveu em 1864 a 1920, um alemão também, entende a teoria como uma ideia de racionalista, ou seja, ele acha a razão algo importante para ser analisado. Também entende que tudo é uma ação social, ou seja, o indivíduo é composto por ações sociais. Desenvolveu também a ideia da religião, estudou bastante a religião. E um livro que ele escreveu, muito importante, é a Ética Protestante do Espírito Capitalista, né, que faz essa relação entre a religião e o próprio capitalismo, né? Então são três autores aí, né, interessante. Antes de a gente finalizar essa primeira parte aqui, é importante que você entenda o seguinte: o primeiro aqui vai ser considerado o fundador, mas todos os outros também são considerados fundadores. Mas se tiver pergunta referente quem é o fundador, é Augusto Comte. Se tiver pergunta quem são os fundadores, é Augusto Comte, Emil Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Bom, indagando sobre a questão das mulheres, né? Então, qual mulher socióloga que ajudou nesse processo de fundação da sociologia e desenvolvimento dela? A gente tem a Henriette Martineau, né, que viveu de 1812 a 1836. Ela é uma inglesa, ela escreveu um livro sobre a sociedade na América, ou seja, o que é essa vida na América, né, nos Estados Unidos, sobretudo. Foi uma autora que se debruçou a estudar sobre a vida das mulheres, né? Ela foi a primeira autora socióloga a tentar entender alguns temas importantes, né, que antes os sociólogos não se debruçavam a entender, sobre a questão do casamento, sobre a questão das crianças, da vida doméstica, da religião e das relações de raças, né? Além de achar importante a ciência, a sociologia como ciência, ela também achava importante o sociólogo se envolver nas coisas da sociedade. Então ela também lutou pelos direitos das mulheres e também pela emancipação do negro, né? Então é importante essa autora porque ela dá uma contribuição muito importante para a sociologia no que tange essa ideia de não apenas ficar analisando, mas também ir para a prática, né? E tentar contribuir para a sociedade de uma maneira mais prática. E aí que a gente tem um quadro, né, das principais correntes, né, que a sociologia ela apresenta para a gente, né, que é o funcionalismo, o marxismo e o teorismo simbólico. A gente tem no funcionalismo Augusto Comte, né, que inicialmente se debruçou no positivismo. Depois a gente tem o Emil Durkheim, que dá continuidade a essa corrente do funcionalismo e se desenvolve a partir disso. A gente tem o Karl Marx, né, que tem uma das principais vertentes da sociologia, que é o marxismo. A gente tem o Max Weber e o George Herbert Mead, né, que desenvolveu aí o teorismo simbólico, né, a racionalidade das coisas e por aí vai. Então essa tabela é importante para a gente poder fechar esse raciocínio dos autores e dos principais fundadores da sociologia. Bom, nesse momento que a gente está vivendo, né, da epidemia, da pandemia, do coronavírus, né, todo esse momento que a gente está vivendo, esses dois conceitos que a gente vai falar agora, ele vem muito forte, né, que é o conceito do senso comum, né, que é uma verdade estabelecida, ou seja, para a pessoa não tem discussão, é aquilo e pronto, ou seja, a violência acontece e nunca vai mudar, então essa pessoa não quer mudar de opinião de forma alguma. O senso comum generaliza o pensamento, ou seja, tudo que colocar na cabeça é assim, pronto. Ela não organiza o pensamento, tudo que vem na cabeça, a primeira coisa que vem na cabeça dela, ela responde, ou seja, não tem pensamento no senso comum. E é uma ciência do achismo, né? Ou seja, eu acho tudo, mas não sei nada. E por último, reproduz o pensamento. O que é importante saber aqui? É importante que
o que está acontecendo hoje sobre a questão do coronavírus, ou seja, todas as informações que são, de certa forma, mentirosas, é reprodução do senso comum. Então, para que a gente consiga fazer um exercício sociológico importante para que a gente não caia na ideia do senso comum, nós precisamos exercitar o nosso senso crítico. O que é exercitar o nosso senso crítico? É organizar o pensamento, ou seja, se chegar uma notícia sobre o coronavírus, eu preciso analisar ele para saber de onde ele veio, se de fato aquilo é verdade, qual que é a fonte daquilo. E por último, tem método e técnica, ou seja, por último não, segundo, tem método e técnica, ou seja, precisa ter um método, precisa ter um caminho para analisar aquilo. Provoca a reflexão crítica, ou seja, é preciso que a gente se provoque, ou seja, saber se aquilo de fato é verdade, analisar o coronavírus como um problema real e social que está acontecendo na sociedade. Questiona o pensamento, pega a informação, analisa ela, pega outras fontes para poder ir entendendo tudo isso que está acontecendo e recusa em analisações. O que é importante a gente saber aqui? Saber aqui e entender que neste momento, quando a gente fala do coronavírus, existe um embate entre o que é ciência e o que é senso comum. De um lado, esses é que eles estão dizendo, que o que a ciência está dizendo não é nada, não é tudo isso. E do outro lado, existe a ciência dizendo que existe um problema real acontecendo. Ou seja, o mundo todo está parado por um problema. Então é preciso que a gente analise as informações para que a gente não caia no senso comum e exercite o senso crítico. Então, esses dois conceitos, eles estão em conflito. Então, é preciso que a gente analise eles de forma um pouco mais ampliada. Estranhamento da realidade é o ato de estranhar no sentido de admirar, de se espantar diante de algo que não tem conhecimento ou costume. Desnaturalização da realidade é o fato de desnaturar aquilo que se parece natural. Ou seja, o que é estranhar a realidade? É eu ver tudo aquilo que as pessoas veem como natural e eu passar a analisar de uma forma mais ampliada, ou seja, eu aumentar o meu binóculo, né? Então é preciso que a gente consiga compreender melhor isso. Por último, eu queria rapidamente dizer o seguinte: a gente, até aqui, enviei duas atividades. Uma é o mapa mental e a outra é o diário de isolamento. O mapa mental você precisa pegar numa cartolina, numa folha de sulfite, e colocar o conceito geral, que é de fato a sociologia ou o senso crítico, e puxando informações dentro dessa ideia geral do mapa, para você ir criando setas ao longo do processo. Então é importante essa atividade. A outra atividade, que é o diário de isolamento, você precisa fazer uma análise geral do que está sendo esse momento, não apenas dizer o que você faz, mas também fazer uma análise geral do que vai ser esse isolamento. E vou enviar um questionário para ser respondido sobre todo esse conteúdo que eu expliquei tanto na sala de aula e agora nesse vídeo.